Bom dia, bom dia! Hoje uma live, a segunda live do mês em homenagem às mulheres, que é um tema muito curioso e agradável. Dance, cure e floresça. Para a gente conversar sobre isso, o impacto da dança nas nossas vidas, eu convidei a Yasmin, que foi minha colega na Faculdade de Educação Física, no Cefid, na UDESC, há muitos anos atrás, e que faz um trabalho excepcional com mulheres, com dança, e vamos explorar todo esse conhecimento delas juntas para que a gente possa entender, se a gente ainda não dança, como colocar isso na nossa vida e ter todos esses benefícios. Então, você que está aqui comigo, manda para quem pode se beneficiar com esse assunto e a gente começa a bater papo. Deixa eu chamar a Yasmin aqui. Deixa ela aceitar aqui e a gente começa. Bom dia! Bom dia, minha querida, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Quanto tempo que eu não te via! Sim, muitos anos passaram, mas a gente está sempre se conectando com os bons trabalhos por aí, né? É verdade. Então, primeiro, eu estou muito feliz de te ver, né? Eu acompanho o teu trabalho, tanto acompanhava lá no Anuário da Deusa, e depois eu te chamei, a gente conversou, comecei a te acompanhar aqui no teu perfil. Queria que primeiro tu falasse um pouquinho de ti, de como tu chegou nesse trabalho, por quê? Porque as pessoas do meu perfil e do Instituto Ciclos não devem te conhecer, eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Antes de a gente entrar naquele roteiro para a gente dançar, curar e florescer. Muito bom. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade, né? É sempre muito especial ter um espaço de partilha onde a gente pode entregar, conversar, abrir o diálogo com as pessoas acerca daquilo que tem sentido, tem significado, é importante nas nossas vidas, na minha vida, e que eu vejo que faz tanta diferença na vida das outras pessoas, né? Das mulheres que chegam até minha sala de aula e até, né, em todos os outros trabalhos e círculos que eu proponho. Então, é uma grande alegria poder falar sobre isso, ter esse espaço de partilha democrático aqui do Instagram, no teu perfil, e tudo a ver, né, o meu trabalho com o nome do Instituto, Instituto Ciclos, eu trabalho com natureza cíclica. Então, assim, espero que esse nosso bate-papo aqui possa ser nutridor, inspirador para todo mundo que está nos vendo ao vivo e para quem vai assistir depois a gravação da live, né? E então, grata, viu, Paty, por esse convite tão especial. E falando um pouquinho de mim, né, me apresentando, eu costumo brincar que eu sou um bicho inventativo. A natureza, o cerne do meu trabalho, ele vem sim da abordagem corporal, mas do corpo como esse templo de alinhamento entre o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, o nosso corpo energético e espiritual. Então, cada vez que a gente mexe num dos aspectos do ser, reverbera em todos os outros. Então, a gente pode né, ter uma abordagem mais sutil, que vai reverberar no corpo físico, ou a gente pode ter uma abordagem no corpo físico, que vai desamarrando, desembolando, curando esse corpo emocional, que às vezes sente tanta coisa tudo junto e misturado, e aí vai desenvolvendo uma inteligência emocional, vai também tranquilizando esse cabeção, né? Que hoje em dia a gente recebe um volume tão grande de informações e muitas vezes a nossa mente fica muito acelerada, muito confusa. Então, a abordagem corporal, eu digo que ela vai abrindo esse espaço de alinhamento para que a gente possa, né, sentir esse corpo físico e trabalhar com ele de uma maneira saudável e consciente, desenvolver uma inteligência emocional a partir desse processo de autoconhecimento que se dá através da dança, desenvolver essa serenidade, essa tranquilidade, essa expansão de consciência, né? E ainda movimentar as energias e sentir conexão com algo maior e algo mais profundo.
então extraindo muito sentido e significado daquilo que a gente veio fazer aqui. O meu trabalho com a dança, nossa, há muitos anos que ele deixou de ser apenas a aprendizagem de passos, né? De aprender a dançar os passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só isso já é uma delícia, porque, né, mexer o corpo com uma música gostosa já faz a gente ficar mais feliz. Mas eu adoro explorar esses outros aspectos do ser, para que a gente perceba que quando a gente dança muito mais do que o corpo físico. A gente movimenta as nossas emoções, a gente libera as nossas energias, a gente expande a nossa consciência, a gente amplia a nossa visão de mundo e também descobre muito mais sobre nós mesmas. Nossa, é maravilhoso te ouvir, né? Porque quando a gente pensa em dança, e eu acho que isso é um pouco da nossa construção de infância, a gente sempre vê o balé, vê aquele movimento estruturado, todo mundo dançando muito parecido, e isso bloqueia muitas mulheres, né? E muitas pessoas, na verdade. Às vezes convida alguém para brincar de dançar, a pessoa, eu não sei dançar. Eu parto do princípio que dançar todo mundo sabe. Talvez a gente não tenha aquele movimento que a gente gostaria e não seja profissional para fazer isso. Mas começando o nosso bate-papo, eu queria te perguntar como que a dança pode ser utilizada como uma ferramenta para que a gente trabalhe o nosso feminino e a nossa autoconfiança. Essa pergunta vem já da primeira live que abriu o mês das mulheres, onde a gente falou de autocuidado, de autopoder, de como a mulher pode se posicionar frente a todas essas demandas da vida. Como que a dança é essa ferramenta para nos ajudar a fazer isso? Bom, eu queria começar assim dizendo que a minha sala de aula, assim, ela está muito lotada, às vezes recebe muitas mulheres que chegam aqui com uma percepção fragmentada de si, né? Por conta, assim, das demandas de conseguir galgar nesse mundo que a gente vive hoje, espaços de liberdade, autonomia financeira, enfim, essa quíntupla jornada de trabalho onde as mulheres desempenham uma série de papéis, né? Da maternidade à vida profissional, à vida familiar, à vida pessoal. Então, muitas vezes é desafiador conciliar todos esses papéis e em prol, né, de galgar esse espaço de liberdade, de autonomia no mundo, muitas mulheres acabam se masculinizando e abrindo mão do seu lado feminino. Ou então, entrando muito profundamente, né, em tudo que abarca e exige a maternidade, haja vista que hoje muitas mães não têm uma grande rede de apoio. E acabam sendo mães ainda com a jornada profissional, né, junto. Aí acaba se dividindo, assim, né, 2 filhos, o filho criança e mais o filho trabalha e o filho casa. O que que acaba acontecendo? Aquela guerreira vem para fora de uma tal forma que a mulher veste uma armadura e o corpo vai ficando assim enclausurado. Ela vai vencendo as batalhas da vida, vai encarando as lutas diárias, mas vai deixando de lado essa sabedoria, né, de respeitar os ciclos da vida e as próprias necessidades. Porque a gente sabe, né, a natureza ela é cíclica, a vida é cíclica, é por isso que entre 2 dias tem uma noite para a gente poder descansar. Então, assim, a gente acaba muitas vezes, e grande parte das mulheres, né, de hoje em dia, elas têm tantas demandas que o tempo da pausa, o tempo do descanso, o tempo do prazer, né, o tempo do deleite, ele acaba ficando assim no último lugar da lista, ou seja, não é uma prioridade. E isso vai deixando qualquer pessoa, não só uma mulher, né? Qualquer pessoa que passe por um processo desse, onde precisa dar conta de muitas demandas e não sobra espaço para o prazer, para o deleite, para o descanso, a pessoa vai desenvolvendo assim uma série de mecanismos de defesa que deixam ela fechada para a vida, deixam ela mais entristecida, sim, muitas vezes dando conta, fazendo o que precisa ser feito, mas com o quantum de felicidade, assim, ó, lá embaixo. Né? O quantum de autoestima lá embaixo. E eu acho que a dança, ela é esse tempero para a gente inserir na nossa rotina, onde a gente consegue abrir as portas, né, para uma expressão mais fluida, para uma vida mais leve, mais prazerosa. A gente
não pode deixar, né, para ser feliz só quando tudo tiver tudo organizadinho, quando tudo tiver tudo no lugar. A vida é movimento, dança é movimento. Então, você inserir a dança na sua vida, ela traz aquela alegria, aquele encantamento necessário para você lidar com todos os desafios de uma maneira mais leve e de uma maneira mais conectada com você, a partir de um centro de alegria, de plenitude, né? Então, eu sou muito suspeita para falar sobre isso, porque eu vejo realmente o efeito antes e depois da dança. Muitas vezes as mulheres chegam aqui assim meio cabisbaixo ou extremamente estressadas. Eu tenho, por exemplo, né, muitas alunas que são professoras universitárias e que daí tem uma demanda, uma cobrança muito grande, ou então empresárias, ou, enfim, até mesmo donas de casa, ou aquelas mulheres que estão naquele momento assim super maternal que não tem rede de apoio e só cuida dos filhos e da casa o tempo inteiro, porque o marido está trabalhando fora, e a maternidade ficou delegada somente a ela, sabe? Sem pouca divisão da criação desses filhos. E isso tudo estressa de uma tal maneira. E quando elas chegam aqui e conseguem dançar, nossa, o semblante antes da Muda. dança e o semblante depois da dança é incrível. Eu falo pra caramba, daí tu me interrompe, Não tá, tem problema. Paty? Eu Mas, quero te dizer que isso que quando tu começou falando dessa coisa do masculinizado, é muito do nosso modelo de sucesso que a gente aprendeu, né? A gente exato. aprendeu a precisar endurecer para conseguir ter sucesso, e eu vou usar o sucesso que todo mundo busca, que é o sucesso financeiro, né? Apesar de a gente saber que existem muitos sucessos, o financeiro ainda é aquela cenourinha na frente, né? O alvo que eu quero chegar e acabo deixando outras coisas para trás. Então, te ver falar desses teus exemplos de sucesso, né? Que é eu, apesar da minha rotina bagunçada, eu tenho lá minhas ilhas de prazer que faz com que eu olhe para o outro dia, mesmo com a agenda cheia, sabendo que, ok, eu vou dar conta e vou ter as minhas paradas, vou ter minhas pausas, porque aqui no Instituto a gente tem dois cursos que falam de saúde mental, que é neuronutrição e nutrição aplicada à psiquiatria. E Aham, te ouvindo falar, reverbera muito no que os professores falam das práticas integrativas. A gente precisa dar para os pacientes que têm diagnóstico momentos de reencontro. Eu preciso eu vou usar a palavra alma, tá? Eu preciso encontrar essa coisa subjetiva, abstrata que habita em mim, para eu conseguir lidar com essas dificuldades, com esses objetivos, com essas, às vezes até frustrações que a minha vida impõe e eu não posso me deixar cair por causa disso. E te vendo falar é essa ligação mesmo, né? De a gente se perceber, tô ansiosa, tô agitada, tô exato. cansada, né? Às vezes a gente tá exausto, o que teria que fazer é dormir, não ir fazer outra atividade. Então, assim, eu hoje em dia, né, venho chamando, inclusive, a minha prática, né, em sala de aula com as mulheres de dança ritual, justamente para recuperar o poder de despertar a presença antes de qualquer atividade. Então, quando alguém chega aqui, a gente tira o sapato, troca de roupa, se reúne num círculo, contempla um altar, não no sentido religioso, mas no sentido arquetípico, para poder olhar uma imagem de uma das faces do divino feminino de diversas culturas, porque quando a gente olha assim o processo, né, de se conectar com esse feminino ao longo dos séculos, dos milênios, a gente vai ver as mais diversas faces. E quando a gente acessa e se inspira e se conecta com essas faces, né, tanto no corpo quanto nesses símbolos, fica mais fácil de trazê-los para a nossa vida, porque é totalmente diferente você experimentar corporalmente a expressão de uma face guerreira, de uma face amante, de uma face maternal, serena, espontânea e livre como uma criança. Então, você dançar com esses diferentes tipos de expressões, eles também abrem os espaços de consciência para você acessar essas diferentes qualidades quando a vida te pede por elas. Porque a vida é um combo, né, de acontecimentos. Tem dia que a gente precisa ser forte, decidida, firme.
tem dia que a gente precisa tirar essa armadura e acessar aquela nossa parte mais acolhedora, mais serena, mais amorosa. Tem um momento de cada coisa. Dá problema na nossa psique, no nosso corpo, né? Quando a gente fica fixado e resolve as coisas sempre do mesmo jeito. Ou seja, eu sou sempre fortona, eu sou sempre firme, eu sou sempre brava, ou eu sou sempre molenga, docinho, amorzinho, né? E aí vivo tomando lambada dos outros, da vida. Então, dançar e sentir essas diferentes expressões, um exemplo simples, tá? Um gesto suave, lento, um gesto firme, forte, estruturado, delimitador, né? Então, assim, quando a gente experimenta essas qualidades no corpo, a gente também consegue integrá-las melhor no nosso dia a dia. E a sabedoria feminina está em dançar de uma para outra. Assim como o dia dança para a noite dança para o dia, assim como a primavera muda para o verão, para o outono, para o inverno, né? A gente não está sempre igual, a vida não é sempre igual, e isso é uma maravilha, porque pelos contrastes a gente vai ganhando oportunidades de crescimento, de evolução, de desenvolver sabedoria. Eu acho que a dança nos ajuda a sentar no centro dessa roda e olhar ao redor e ver qual que é o ritmo da vida, o que que a vida está me pedindo agora. Agora o ritmo da vida está mais rápido, está mais acelerado, eu preciso ser ágil, eu preciso estar ligada, desperta. Ou agora a vida está me dando um momento onde eu posso relaxar, soltar as amarras, me permitir sentir prazer, expressar essa leveza, né? Então, assim, é hora de cuidar, é hora de me cuidar, é hora de cuidar do outro. Então, é dançar com essa perspectiva, onde a gente não olha a dança como uma coisa mecânica, mas como uma metáfora da vida, nos ajuda a transformar essa linguagem, para a gente parar de encarar uma luta todo dia e se abrir para a dança da vida. É isso que eu procuro partilhar com as mulheres em sala de aula. E quando tu falou dos arquétipos ali de mulher, na minha cabeça veio uma personagem que é completamente hollywoodiana, que é a Mulher Maravilha, né? Ah, sim. Porque sempre que a gente vai falar de mulher e guerreira e tarará, se vendeu muito a ideia disso de ser a Mulher Maravilha, né? Eu brinco que eu tento matar a minha todos os dias, eu não consigo, mas eu tento. Porque essa perspectiva de que a gente tem que dar conta de tudo e que a gente nunca pode pedir ajuda, ela é adoecedora. Sim. Né? E eu já vou abrir aqui que eu fiz um roteiro, tá? A gente criou um roteiro, mas eu vou aproveitar para trazer outros insights. Quando surgem essa conversa, né, na naturalidade, eu acho que é aí que está uma riqueza muito grande. Então, pega esse gancho aí e me conta. Então, aí a pergunta é essa: como que nós, né? Eu sou uma mulher de negócio, eu tenho essa energia do fazer, do combate muito, muito presente em mim. E se eu brinco que se eu não me cuidar, eu sou um trem desgovernado. Então, eu preciso ter me dar os limites. Eu descobri um pouquinho disso, né? Quando eu aprendi a fazer yoga, acho que é uma coisa que me ajuda muito a dança, assim, ritual, eu nunca tentei. Mas como que é isso com as mulheres que chegam nesse lugar da guerreira, da Mulher Maravilha, do dou conta de tudo, sou autossuficiente? Como que a dança nos ajuda a resgatar esse lugar? E eu vou te dar um exemplo que eu chamo de amorosidade, que eu lembro muito da minha avó, que era aquele colo quentinho que todo mundo chegava e ia encontrar ou o chazinho que precisava, ou o cafezinho, ou o bolinho de chuva. E não era algo estudado, era algo sentido. A presença da pessoa indicava o que ela tinha que fazer. Isso, claro, tem muito a ver com maturidade, mas eu vejo que a gente perdeu isso quando não tem essas rodas de mulheres, quando a gente não tá mais nesse maternar tipo aldeia. Pode ser uma viagem total minha, não, tá? Porque só das não coisas é, que eu não leio é, de não é. curiosidade. A tua pergunta já é a resposta, sabe, Paty? Porque um dos fatos mais terapêuticos, né, é justamente a roda de mulheres que se encontra para dançar toda semana. A gente brinca, né? Porque quando a gente entra no portão aqui de casa, o meu espaço, né? Eu dou aula em dois espaços. Meu espaço aqui em casa, que fica no Parque São Jorge,
e o outro espaço no espaço campestre. E quando a gente está entrando pelo portão, seja lá do espaço campestre ou aqui de casa, eu digo que o nível de ocitocina dentro da gente já Ótimo. começa a ser alterado, né? Porque o que que acontece? Existem estudos muito maravilhosos, né, que medem, inclusive, fazem essa medição hormonal do que acontece quando mulheres estão juntos de outras mulheres, o que acontece com as pessoas, e não só com mulheres, mas também homens na frente de homens, mulheres na frente de mulheres, grupos, né? E tem um estudo muito lindo também que fala sobre o movimento e sobre as posturas. Então, um dos estudos foi feito com jovens americanos que sofriam bullying porque estavam fora do padrão, né, daquilo que a sociedade considera como sendo aceitável e de sucesso. Ou seja, às vezes gordinhos demais, altos demais, baixos demais, enfim, ou com um estado mais depressivo, né? Jovens com esse quadro de uma série de efeitos, né, por conta do bullying que sofriam nas escolas. E os psicólogos, então, eles passavam o cotonetezinho lá para pegar a saliva e medir o nível hormonal dos jovens quando eles chegavam antes desse momento da sessão. E aí os níveis de cortisol estavam lá em cima, porque eles estavam num estado, né, ou de ansiedade ou então de depressão. E durante 2 minutos, eles convidavam esses jovens a fazerem 5 posturas de poder. Uma delas era, assim, o movimento da Mulher Maravilha, aquela postura considerada de pôr as 2 mãos na cintura, bem arretada, assim, sabe? Outro momento, outra postura era de erguer os braços e abrir o coração como as asas, como fazem os atletas quando cruzam a linha de chegada na hora que vence uma maratona, sabe? Então, essas posturas expansivas por 2 minutos. E aí, novamente, passava o cotonete, um outro cotonete para pegar a saliva e medir os hormônios. E 2 minutos nas posturas já eram suficientes para aumentar o nível de serotonina, de dopamina. Então, eles alcançavam um estado de relaxamento, de autoconfiança, de mais tranquilidade, né? E de mais poder pessoal para poder lidar com as coisas. Então, literalmente, quando a gente mexe o nosso corpo, a gente está desbloqueando e destravando uma série de emoções, né, que muitas vezes nos oprimem, nos bloqueiam, não permitem com que a gente expresse a nossa natureza essencial, né, o nosso estado de saúde, nosso estado de plenitude. Esse monte de coisa que vai acontecendo, que deixa às vezes a gente desalinhado, o coração num lugar, a cabeça no outro, o corpo no outro, a pessoa toda fragmentada, quando a gente se movimenta, esses corpos, eles vão ganhando uma autorregulação. O corpo em movimento, trabalhado nessa perspectiva de não um gesto mecânico, mas de um gesto consciente, onde a gente sente o que o movimento está expressando, né? Um exemplo, é totalmente diferente você ficar de braço cruzado, perna cruzada, e você soltar os braços e abrir os braços e respirar e espalhar os pés na terra. Então, esse efeito corporal, ele tem um ganho de autorregulação imensa. Por isso que muitos processos terapêuticos hoje em dia estão saindo dessa abordagem que é extremamente intelectualizada e estão fazendo exatamente esse processo integrativo, porque muitas vezes, né, pessoas, o nosso músculo mais interno, que ele até tem um apelido lindo, que é o músculo da alma, ele está diretamente relacionado ao medo reflexo. Então, quando a gente sente algum medo, a gente comprime assim o psoas, o diafragma e se fecha, que é para proteger, né, essa parte visceral, esses órgãos internos. Isso é uma reação instintiva do corpo, assim como a gente tem outras. Quando a gente se emociona, as lágrimas transbordam. Quando a gente fica com raiva, a boca espuma, o dente aperta. Né? Quando a gente sente amor, o coração expande. Quando a gente sente angústia, o coração literalmente aperta. Né? Então, quando a gente sente tesão, a gente se arrepia. Né? Então, o corpo ele responde hormonalmente, fisicamente. E quando a gente libera e solta esse corpo para que ele seja permeável,
para que ele volte a sentir, para que ele pare de, sabe, baixar as defesas. Quando a gente sensibiliza o gesto, né, e não mecaniza o gesto, a gente ganha uma autorregulação absurda para manifestar força e determinação e energia quando a gente precisa dela, para dar um para-te quieto e ficar mais serena, mais calma e mais centrada, quando é disso que você precisa. Então, eu acredito muito na abordagem corporal como sendo um grande caminho de reequilíbrio, né, da nossa humanidade, da nossa ecologia pessoal de saúde, nesses tempos que a gente vive, onde tem tanta coisa desmaterializada e tantos modos de vida artificializados e tantas coisas nos distraindo para além desse estado de presença. E Então, aí vou te fazer uma pergunta, né? A gente tem aí a NR01 que mudou esse ano, que obriga todas as empresas a terem cuidado agora com saúde emocional, socioemocional, né? Saúde mental, em virtude do aumento depois da pandemia, né? Esse dado é bem frequente, eu li semana passada esse trabalho, de 2020, do 2022 para 2024, a gente teve um aumento de 34% nos afastamentos por doenças com CID psiquiátrico. E aí tu falando dessa história, né, do cabeção, da gente estar com a mente tão estimulada por informação, por o tempo inteiro essa mente está lá no futuro pensando coisas que ela deveria ir trazendo, criando uma realidade que ainda não existe. E aí a gente vê uma quantidade enorme de pessoas sofrendo com ansiedade e algumas que estão presas lá no passado, sofrendo com depressão, quando a gente simplifica a explicação para o senso comum. Como que tu percebe que a dança ajuda essas pessoas, não necessariamente só as mulheres, mas talvez as mulheres tenham mais essa busca pela saúde, pelo autocuidado, e acabam tendo mais diagnóstico, mas como que tu percebe que a dança ajuda a gente a quietar esse cérebro, né, que está super estimulado, buscando o tempo inteiro resolver situações que ainda não são presentes, e como que isso ajuda a gente a desbloquear essa, que eu acho que não tem outra palavra, essa armadura mesmo, de nunca querer sentir o que de fato está acontecendo, que eu acho que isso está muito associado com o diagnóstico, né, a construção da ansiedade e depressão. Lá atrás, a gente tinha um luto, por exemplo, era esperado que essa pessoa tivesse ali 1 ano de sofrimento, de mais quietude, de a vida dar uma segurada para eu lidar com essa emoção e a vida avançar. Hoje parece que pasteurizou, eu tenho uma perda, eu tenho lá 7, 20 dias para eu e voltar à vida como se ela tivesse nada tivesse acontecido. Como que tu percebe que a dança nos ajuda nesse sentido? eu sempre falo para as mulheres, né, que a natureza ela não pula etapas. Então, não adianta a gente colocar uma sementinha na terra e ficar ali, por mais que a gente sabe, né, que se a gente conversa com a plantinha, se a gente dá energia, dá atenção, dá cuidado, ela vai florescer mais bonita, mas ela vai florescer dentro do tempo da semente, né? A árvore não vai dar flor e fruto antes do tempo de maturação natural, né? Por mais que eu queira que chegue o dia de amanhã, vai ter que se passar as 12 horas da noite para que o sol nasça, né? E o corpo é a mesma coisa, porque o corpo é natureza, nós somos essa natureza. Então, quando a gente aprende, abre espaço para ter um contato mais profundo com as necessidades e com os desejos do nosso corpo, com os limites e com as possibilidades que o nosso corpo tem, a gente acaba acessando essa conexão com os ciclos da vida de uma maneira mais natural. E começa, assim, a acessar o deleite do processo. Então, no primeiro dia que você vai, sei lá, aprender uma sequência de braços e giro. Então, na primeira vez que você faz, sai assim, meio torto, meio esquisito, meio desequilibrada. Na segunda vez que você faz, você já começa a achar o ponto de equilíbrio, já começa a achar o centro. Na terceira vez que você faz, né, já começa a vir um nível de prazer e você já começa a ver a beleza, o gesto sendo lapidado, sendo aprimorado. Na quarta, quinta, sexta vez que o corpo revisita aquela sequência, aquilo já vai fazer parte de você.
Então, assim, olha, aprender que as coisas na vida são processo, não são eventos, Uhum. Acho que né? esse é o desafio, né? Esse é um grande desafio, aprender que é processo, não é evento. Isso. E aí na dança a gente vê isso. Na primeira aula, eu digo assim, né, que é o estado de ET, porque dançar de um jeito solto, como tu mesma falou, todo mundo sabe, né? Então, muitas vezes não se trata de aprender, trata simplesmente a desbloquear para acessar aquela espontaneidade e conseguir se soltar numa música do seu jeitinho. Aprender uma técnica de movimento, aprender uma linguagem de movimento, daí já começa um processo que demora um pouquinho mais. E esse processo que demora um pouquinho mais, ele também nos ajuda a conhecer mais sobre nós mesmas. Então você vai aprendendo, você vai se fortalecendo, você vai desenvolvendo as qualidades físicas também, né? De equilíbrio, força, flexibilidade, graça, né? E ver esse processo se dando num movimento que é seu, que é você, porque é seu corpo, né? Traz esse estado de conexão e de tranquilidade para compreender que as coisas na vida também não vão se dar dessa maneira, né? Então, sem contar todas aquelas outras explicações mais científicas que acabam acontecendo por conta, né, desses níveis hormonais que vão se autorregulando, né? Vai baixando aquilo que os hormônios que te deixam estressados e vai assim, ó, elevando aqueles hormônios que te deixam nesse estado de bem-estar, num estado de confiança em si, de confiança na vida. À medida que você se desafia, se conhece, né, e vai florescendo na dança, você também pode ir acessando essas qualidades para ir florescendo nas suas relações. E quando eu trabalho em sala de aula, eu trabalho com esse nível de reflexão, por isso que eu digo que não é um ensino assim de passos mecânicos, mas, por exemplo, vamos aprender uma postura básica. O que é uma postura básica para você hoje na sua vida, né? Então, quais são os meus alicerces para que eu consiga dar um espetáculo nessa relação, né? Fazer arte de viver, ao invés de me engatinhar com um leão e matar um leão por dia, eu vou pegar o leão pela pata e eu vou dançar com ele, porque eu vou respirar fundo, vou me distanciar, vou despertar o meu estado de percepção e presença. Essa é uma chave fundamental, né? Eu vou despertar a presença no meu corpo, vou perceber a minha respiração, vou me recursar com isso e só isso já me traz mais tranquilidade antes de eu sair, né, falando qualquer coisa e respondendo de uma forma reativa. Eu ganho um espaço de me colocar numa postura onde eu passo a fazer arte de viver. Então, eu fico brinco com as mulheres, né, que são três palavrinhas, é o RPM, é respirar primeiro, se colocar na postura e daí entrar no movimento. Então, imagina diante de uma situação estressante. Se você simplesmente ficar impactada com aquilo que está te estressando e responder de uma maneira impulsiva, reativa, provavelmente esse estado de conflito, né, vai se perpetuar. Mas se você lembrar de respirar, se colocar numa postura e aí depois, né, desenvolver essa consciência, agora sim eu vou responder, você ganha um espaço de liberdade, um leque para perceber que dá para responder de muitas formas, e não só de uma forma reativa. E essa qualidade para a minha vida e para as minhas relações nasceu na sala de aula, nasceu na dança, Uhum. né? Nasceu com dançar a partir dessa perspectiva. E isso eu peguei nesse ponto, mas eu queria falar uma outra coisa que é especial demais também, né? Eu falei ali do portão que a gente entra e começa a Uhum. liberar Eu ocitocina. tenho São uma pergunta de curiosidade, vamos ver se é isso que tu vai falar. mulheres junto com mulheres, assim, olha, é impressionante como uma roda de mulheres saudável que vai desenvolvendo esse olhar
que em árabe a gente diz que tem uma palavrinha linda que chama mashallah. Mashallah é como namastê, dá para traduzir com um monte de significados, mas de uma maneira muito simples eu me alegro com a tua alegria. Então eu vejo uma mulher bonita e eu admiro a beleza dela, eu não me sinto ameaçada por ela. Eu vejo uma mulher bem-sucedida e eu celebro o sucesso dela, ao invés de invejar aquilo que ela tem. Então, curar o feminino numa roda saudável de mulheres é a gente se alegrar com a plenitude umas das outras. É a gente conseguir se enxergar na outra e torcer pela felicidade, pela plenitude, pela alegria dela. E é isso que a gente desenvolve aqui na sala de aula. Não é um espaço de competição, onde a gente quer ver quem dança melhor, quem dança pior, né? Mas é um lugar onde a gente, só de entrar no portão, já começa a ficar feliz, porque vai estar junta, sem sapato, de cabelo solto, dançando uma música gostosa, descobrindo o corpo, fazendo uns movimentos onde, ai, acertei de primeira, que delícia, ou então, nossa, não estou conseguindo agora, preciso fazê-lo várias e várias vezes até que ele assente no meu corpo, né? Eu tenho alunas que dançam comigo há mais de 20 anos. Essa turma eu Nossa, chamo ela que legal. de soberanas, né? Desde a época que eu saí da faculdade e comecei a dar aula, elas se encontram toda quarta-feira no mesmo horário. Então, tu imagina, A né? Elas me viram força, né? grávida, meu filho nascer, casar, separar, né? Sabe? Esse tipo de coisa que a gente vai literalmente partilhando muito mais do que aprender a dançar juntas. A gente vai dividindo a vida. E é tão especial para a saúde integrativa, para a longevidade de um ser humano, né? A gente ter um grupo de convívio que é assim saudável, onde a gente partilha coisas profundas, né, do nosso ser, assim. Então, é esse bálsamo que eu digo na nossa semana, que quando tem dança, a gente já fica assim, ai, hoje tem dança. Já tem alegria, já acorda alegre. E aí, eu queria te Já. perguntar isso. Eu olhei, né? Fui estudar um pouquinho para não vir sem saber nada. Isso é uma super curiosidade, tá? Não tá no roteiro. Tu falou da questão dos movimentos. Por que que sempre é de saia e de cabelo solto? Não, não é sempre de Não? saia nem sempre de cabelo solto, não. Né? Mas, por exemplo, a saia longa, né? Ela traz essa liberdade de a gente tirar a calça, muitas vezes tirar até a calcinha, sabe? Para poder ter uma. Assim, a minha avó é benzedeira, né? Sou nativa da ilha, minha avó é benzedeira. E minha avó sempre dava um conceito, às vezes, minha mãe também, chegava para elas e perguntava assim: ai, faz uma garrafada porque eu quero engravidar. E a avó, a mãe da avó, a bisa, falava a mesma coisa. Usa saia longa e tira a calcinha para trocar energia com a terra, para não ter nenhuma barreira Filtro. física, Uhum. nenhuma barreira física impedindo a tua conexão com a abundância da vida, com a fertilidade da terra, né? Para se sentir uma com essa terra fértil. Então, a coisa da saia longa, eu digo isso que não tem que é pra gente não ficar no estereótipo, entendeu? Porque senão a Tá. gente vai achar que ser feminina é ter cabelo comprido, E usar usar saia. vestido, saia longa. Uhum. Eu acho que dá para ser super feminina com uma peixeira na mão e com uma bota de roça, porque aliás eu faço muito isso no sítio. Acho que dá para ser feminina, né, de rasteirinha e salto alto, usando terno e gravata. E, enfim, não é a roupa que vai te deixar dentro de um lugar onde você se percebe, se sente e expressa feminilidade. Feminilidade é uma atitude Uhum. receptiva diante da vida e, principalmente, uma atitude que faz bom uso do poder do amor, né? Então, quando você está amando a vida, você está acessando a tua natureza feminina. Isso, um parênteses, né? Então não tem que, tá? Eu tenho várias alunas que são extremamente atléticas, que chegam aqui de shortinho ou de calça leg. Eu mesma uso direto calça leg top para dar aula. Então não tem que, mas é um lugar onde o tecido esvoaçante acaba sendo divertido. E isso é Uhum. outra palavra, né?
que é especial trazer, eu digo que o método, né, Yasmin Mira, né, Artes para Dançar o Ventre e Dançar a Vida, ele tem três palavrinhas como essência: poético, lúdico e sensível. Então, trazer poesia para a gente ter esse encantamento e esse olhar artístico, fazer arte de viver, ludicidade para trazer essa alegria, essa leveza e para soltar esse peso de tanta coisa que a gente já carrega das responsabilidades. Então, é para ser um momento onde você realmente se permite desfrutar, né? E não tem que se cobrar tantas coisas. Por isso que eu não estou interessada em formar alunas super profissionais que vão fazer aqueles gestos incríveis de uma dançarina profissional que dá um baita de um espetáculo. Eu gosto de Uhum. trabalhar, de descomplicar, né, o aprendizado da técnica e de trazer gestos simples, gestos mais orgânicos, gestos mais naturais, para que a gente possa, ao invés de se puxar tanto para conseguir fazer, né, de ser tão difícil, a gente possa conseguir acessar um estado de relaxamento e de prazer e sair daqui, né, mais feliz do que quando chegou. Então, descomplicar isso é ótimo, né? E, e, E sens- mais, e sensível para poder sensibilizar mesmo, para a gente poder tirar aquela armadura e se permitir sentir, ser permeável, né? E aí dá para fazer isso de shortinho, dá para fazer isso de calça, dá para fazer isso de saia longa, dá para fazer de cabelo preso, de cabelo solto, do jeito que a gente se sente bem para fazer uma prática física. Porém, acaba sendo também um espaço divertido, onde você dá espaço para aquela fantasia da criança interior. uhum, Uma das coisas mais divertidas do carnaval é a gente poder se fantasiar, né? E uhum. deixar a criança interior. Qual que era a criança que não gostava de se imaginar uma bruxa, uma rainha, uma feiticeira, uma acrobata, a Mulher Maravilha no seu jato mágico? Enfim, né? Abrir esse espaço para o lúdico na nossa vida e usar a aula de dança para colocar uma roupa que normalmente você não colocaria para ir no banco, para ir no trabalho, para ir não sei onde, né? Acaba sendo divertido, então. Então a gente gosta, sim, de chegar na hora da dança, poder botar uma saia longa, tá de pé descalço, amarrar um cintinho no quadril que faz balangandã e se vestir de rainha, de feiticeira, de bruxa, de fada, né, de sereia, e dar espaço para essa criança interior que está viva dentro da gente ao longo da vida. Isso rejuvenesce, porque já tem aquela velha frase que é maravilhosa, né? A gente não para de brincar porque envelhece, a gente envelhece porque para de brincar. Então, nutrir essa criança interior é algo que é muito gostoso de fazer. E a gente faz isso, né? Quando eu, quando eu vi as fotos da saia, veio no meu imaginário justamente isso, porque quando a gente é muito jovem, criança, menina, a gente sempre prefere a saia do que a calça. Né? De preferência que seja uma saia bem cheia de volume, com bastante cor, bastante brilho, bastante barulho, porque a gente fica mais bonita para o Só que você mundo, vê né? uma menininha, uma criança, né? Se for de falar assim, pega a roupa que você quer, ela vai pegar uma saia de bailarina com brilhinho, ela vai pegar uma blusa de unicórnio, de borboleta, né? De flor. É, E às justamente. vezes a gente cresce e não vai trabalhar com a saia de tule cheia de brilhinho e unicórnio, né? Mas aquela criança, ela tá viva dentro da gente. Então, assim, quando a gente dá um espaço para essa criança se expressar e ser feliz num ambiente seguro, onde ninguém vai te julgar por isso, nossa, é bom demais. Muito bem. E aí, eu queria te perguntar isso, como faz para começar? Que é uma coisa que, né, veio uma pergunta, como que eu faço para começar? E como que é essa prática? Eu tô também de muito curiosa, porque eu não sei como funciona. Bom, eu hoje tenho duas modalidades, né, que eu ofereço. Uma delas, que eu chamo de dança ritual, deixa eu só dar um gole d'água. Uhum. Porque é justamente essa proposta, onde o alfabeto básico corporal, ele vem da dança do ventre. Porém, eu não fico, né, presa a essa linguagem cultural, que é linda, belíssima. Como eu quero trazer para as mulheres umas outras possibilidades de expressão, para que elas possam se expressar, lembra da amante, da guerreira, da
Uhum. serena, maternal, etc., eu também faço uso de outras linguagens corporais, né? Porque nesses anos todos eu fui pesquisando aquilo que era de experiência mais significativa para essas mulheres, o que, que elas estavam buscando. E eu fui me dando conta que elas não estavam buscando aprender os passos certinho da dança do ventre. Elas queriam estar numa roda de mulheres saudável, elas queriam se soltar, elas queriam experimentar essas múltiplas faces do feminino, né? Então, eu fui pesquisando danças do mundo, circulares também, danças da paz universal, e trazendo essas experiências corporais para dentro da sala de aula, né? Então, a aula tem 1h30, uma vez por semana. Nos primeiros 20, 30 minutos, a gente faz uma roda de conversa, onde eu trago um tema sobre a natureza cíclica e sobre esse feminino interior, né? Então, o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro? Porque o nosso corpo e o nosso ser, ele fica diferente na primavera, no verão, no Uhum. outono e no inverno, numa lua nova, numa lua cheia, numa lua crescente, numa lua minguante, assim como a nossa natureza cíclica, quando estamos menstruantes e quando não estamos menstruantes, né? Então, assim, essa natureza cíclica, ela se expressa e conversa conosco o tempo inteiro, porque a gente é natureza cíclica. Então, quando a gente percebe qual é a boa da vez, a gente vai dançar melhor com um máximo de eficiência, um mínimo de esforço e o maior prazer, né? É mais fácil a gente dormir e descansar de noite do que a gente querer fazer compras às 4 horas da manhã. Estou forçando a barra. Vou conseguir encontrar alguns lugares que trabalham 24 horas? Vou. Mas vai ser mais desafiador e mais difícil, concorda? Então, quando Concordo. a gente aprende sobre os ciclos da vida e percebe como eles reverberam em nós, a gente também vai fazer menos esforço e vai ter mais resultado, né? E aí a dança, a aula de dança ritual, ela traz essa primeira meia hora para dar pitadas, para temperar sobre a energia do momento, sobre a nossa natureza cíclica. E Uhum. aí a gente vai se autoconhecendo e se conectando com essa dança da vida. E aí a gente leva isso para o movimento. Então, numa aula onde eu vou tematizar, por exemplo, o equilíbrio entre as relações masculina e feminina, entre as energias masculina e feminina que estão presentes dentro de todas as pessoas, né? A gente pode trazer uma dança do fogo sagrado, por exemplo, que fala do encontro yin yang, né? E aí esse tema vira movimento. Eu brinco que tudo que eu vivo vira dança. É a frase da sacolinha da escola, da sacolinha de pano. Então a gente dança as nossas dores, a gente dança as nossas alegrias, a gente dança o que a vida está nos oferecendo e se conecta com isso para poder viver melhor e para poder oferecer o nosso melhor para quem está na nossa volta. A partir desse lugar, né? De autoconsciência, de conexão, assim. Então, as aulas são de 1h30, porque nessa primeira meia horinha a gente tematiza isso. E a outra 1 hora a gente dança isso. E a outra modalidade é estudo coreográfico, que daí é mais estudo de coreografia, de dança do ventre mesmo, né? E já mais destinado para alunas mais avançadas, que daí querem desenvolver mais a técnica da dança do ventre. E eu estou preparando aí umas outras novidades. Dentro de tudo isso, né, a gente organiza artivismos pela ilha, onde eu reúno todas as mulheres, às vezes vamos 30, 40 mulheres, dançar em algum lugar da cidade ameaçado pelo capital imobiliário, né, alguma área que precisa ser preservada, e a gente vai lá deixar a nossa marca de energia amorosa naquele lugar da natureza, naquele espaço cultural ou natural, é, e sentir essa conexão, né, com a cidade. E é muito lindo poder experimentar uma roda assim, gigante, com 40, 50 mulheres dançando, com essa intenção de plantar naquele lugar amor e preservação da vida.
Então, é muito bonito, né? E a gente chama de artivismo porque é um tipo de ativismo amoroso. Então, é uma maneira de a gente levantar as nossas placas, de dizer, esse lugar a gente quer que continue sendo preservado. Uhum. Então, os artivismos têm, é um movimento que vem crescendo, assim, e a gente dança, então, em patrimônios históricos da cidade, já fizemos lá no Forte, na Praia do Forte, na Ilha de Anhata-Mirim, no Pontal da Praia da Daniela, onde mais? No Parque da Luz, na cabeceira da ponte, né? E é uma maneira também de a gente levar a arte para a rua e desconstruir um pouco essa noção, né, de que a arte precisa estar só dentro dos teatros, né? Então é bem, bem especial mesmo. E o ano Nossa, está começando agora, né, Paty? Amanhã, logo depois do carnaval, começaram as minhas aulas. Então, semana passada foi a primeira aula lá no Espaço Campestre e amanhã é a primeira aula das aulas aqui no meu espaço, que eu dou aula terças, quartas e quintas. E muitas turmas, né, como as mulheres já dançam comigo há muitos anos, a maior parte das minhas turmas já está completa. Mas eu sempre dou um jeitinho de acolher nas turmas novas, então eu ainda tenho algumas vagas nas turmas de terça e de quinta. E aí, quem está interessado, me escreve para, quem sabe, né, uma dessas vagas ser sua. Quando não tem vaga, eu boto na lista de espera e eu chamo, né? Então, sempre funciona na hora certa, as mulheres conseguem chegar na roda. e isso que tu menciona, realmente, a escolha do poético, sensível, ele é o que talvez grande parte das mulheres sentem falta ou não encontram um espaço seguro para exercitar. E aí, quando eu te falei da roda, é justamente isso, assim, né? Os dois lados da minha família são famílias numerosas, grandes, e se eu fechar os meus olhos e lembrar da minha infância, uma das coisas mais presentes para mim era isso, era a casa da minha avó, com todas as tias, sobrinhas, filhos, aquela bagunça organizada onde se a mais anciã, a mais velha, passava os conhecimentos para a mais nova e isso ia reverberando, né? Desde a coisa do cuidado físico, quanto com o uso das ervas, receita de família, jeito de lidar com as situações mais adversas da vida, e que a gente, eu falo a gente, a nossa geração, porque eu acho que a nossa geração está no meio, né? Da geração de ferro e dessa geração que se chama mais de Nutella, que a gente é a geração perdida, a gente nem tem o que elas experimentaram lá atrás e nem sabe como lidar com a novidade. E esses espaços que tu tá criando com a tua prática permitem que a gente volte a entrar em contato com isso, né? Porque imagino eu que as turmas sejam bem diversificadas em questão de idade, de formação, de experiência de vida, que é isso que E essa engrandece troca essas é muito práticas, né? linda, assim, né? Porque eu tenho alunas que, imagina, começaram comigo com 40, que estão com 60, 70, e outras de 20, e assim, dançando na mesma turma e se encontrando nesses ativismos. Então, Uhum. também a gente se reconhecer como jovem, como mãe, como anciã, e todas essas coexistindo dentro da gente, é uma troca muito rica, né? Outra coisa também, aí mais quanticamente falando mesmo, né? Quando a gente repete um movimento, a gente literalmente se conecta com o campo mórfico que ressoa, né? No cosmos, no planeta, porque tudo é frequência. Sim. Então, quando uma roda de mulheres acontece aqui, de alguma maneira a gente está dando vida às rodas que já existiram em outros tempos e tornando esse conhecimento, essa sabedoria, essa experiência viva de alguma forma para aquelas que estão por vir, né? Então é um movimento mágico que se reconhece também quando a gente está nesse lugar de partilhar a vida entre mulheres. Então, dançar juntas, conversar, rir, chorar, se abraçar, é algo assim que faz bem para nós, para as nossas ancestrais e para as próximas gerações. É muito potente
você ter um grupo de lobas para dançar. Isso veio na minha cabeça quando tu falou do grupo, que tu estava contando das mulheres de muitos anos. Realmente é uma matilha, né? Vai formando um grupo de apoio. Isso dá um carinho assim na gente, sabe? Porque se sentir sozinha é tão difícil. E é muito bonito assim quando você sente que a força, a energia, a alegria daquela irmã chega para você de alguma maneira, né? É bonito a gente ver esse momento de autorregulação também que acaba acontecendo no próprio grupo, quando, sei lá, três chegam extremamente felizes porque milhões de coisas maravilhosas estão acontecendo. E outras três, quatro estão lá numa semana super difícil, cheia de desafios. E assim, ó, é igual colocar um copo de água muito frio do lado de um copo de água fervendo, as duas vão ficar mornas. Uhum. Tem essa troca que vai deixando, vai partilhando, né? Coisas boas para nós e ao redor da gente. Nossa, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que esse encontro foi muito produtivo, proveitoso. E aí eu quero te perguntar o seguinte: que mensagem tu deixaria, né? Para quem ainda não experimentou dançar, não necessariamente a dança ritual, mas dançar com a vida, como que a gente pode começar? Olha, eu acho que a primeira coisa é se permitir ficar mais permeável mesmo, assim, dizer sim para criar esses momentos na tua própria casa. Eu não trabalho só com dança, né? Eu levo grupos de viagens para lugares sagrados, eu sou celebrante, eu celebro casamentos, batizados, e tenho as aulas de dança e escrevo o Anuário da Deusa Dançarina, que é essa agenda cíclica para as mulheres. Só aí já são quatro coisas, né? Escritora, professora, guia de turismo. Então, assim, são muitas demandas. Mas entre uma atividade e outra, o que que eu faço? Dia de computador, eu tô lá escrevendo, daqui a pouco eu paro, coloco uma música, me alongo, deito no chão, abro a janela, olho para fora, me conecto com o quê? Que vento que está soprando agora? Qual é a cor do céu hoje? Está chovendo? Tem sua beleza, tem sol, tem sua beleza, né? Então, assim, eu acho que caçar as belezas, extrair os sentidos e os significados da vida é durante a rotina daquilo que você faz dia a dia. Então, eu tenho 8 horas de trabalho. Quantas vezes? Às vezes eu boto até um lembrete, né? Vou botar 4 anéis para eu fazer 4 pausas, né? E aí, conforme eu tiro a pausa, eu tiro aquele anel. Fiz a primeira pausa. Na primeira pausa, eu abri a janela e olhei para a vida. A segunda pausa, eu botei uma música e dancei. A terceira, eu só me espreguicei. A quarta, eu desci, fiz um suco gostoso e saboreei, né? Então, assim, estar presente nessa experiência corporificada que é um ser humano nesse planeta. Nossa, Dançar, 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 né? Às vezes dos 4 anéis é para 4 danças. Às vezes eu intercalo com esses outros pequenos prazeres de simplicidade, que não precisa de nada além de você mesma. Tomar um copo de água insípida e incolor é de um prazer imenso, né? Então, assim, é, extrair, extrair essa sensibilidade para a vida ficar melhor, mais gostosa, mais cheia de cor, mais cheia de sabor, mais cheia de alegria. Isso ajuda para dançar e para viver. Isso é uma das coisas. Posso falar mais pode, uma? Temos tempo? claro. A gente Temos tem pelo menos 2 minutos. a gente tem pelo menos 4 bússolas: a bússola do corpo, a bússola do coração, a bússola da mente, a bússola do espírito. Então, diante das situações da vida, né, para dançar, se você estiver alinhado com isso, nossa, sua dança vai ser incrível, porque você vai estar presente no seu corpo, você vai estar assim vivendo aquilo que o corpo, que o gesto está sentindo, você vai estar expressando isso, você vai estar completamente presente com a mente focada nessa arte e você pode acessar ainda, por que não, uma conexão com a tua natureza mais perene e espiritual, né? Porque nós somos seres com tudo isso. E então, assim, essas 4 bússolas, a do corpo, a do coração, a da mente e do espírito, são fundamentais para a gente dançar plenamente. E são fundamentais para a gente dançar a vida.
Então, diante de uma decisão que você precisa tomar, né, investiga como teu corpo responde. Se de pensar naquela situação, o teu corpo fala, que legal, maravilha, tem uma coisa boa aí. Agora, se só de pensar naquilo, o teu corpo faz assim, que canseira, presta atenção, tem um pouco de informação aí, né? Da mesma maneira, ouvir o coração. Então, o que o teu coração quer é muito especial para dar a direção. E aí sim, vai investigar com a mente, tá? O meu coração quer isso, como é que eu vou fazer para conseguir isso que o meu coração quer? E por que não, né? Rezar para o teu anjinho de guarda, para os teus mestres, para as tuas mestras, né? Se existem milhares de seres humanos nesse mundo, há de haver milhares de caminhos até Deus, né? Até a deusa. Tem tanto grande espírito, fonte, tem tantos nomes. Então, por que não fazer uma boa reza, uma boa conexão também, para que isso que você deseja aconteça da melhor forma, que seja boa para você e para todos os envolvidos, né? Então, assim, a despertar essas 4 bússolas, corpo, coração, mente e espírito, também faz a gente dançar a vida de uma maneira linda. Acho que é isso. E o tempo que a gente tem é agora, gente. Por isso que chama presente, né? Então não deixa para começar a dançar no mês que vem, no ano que vem, no semestre que vem. Começa agora, porque quanto antes você começar a desbloquear o seu corpo, né? Melhor você vai viver nessa casa que Deus te deu para viver até a hora da morte, não é? Eu digo que a dança ajuda a gente a se sentir melhor na casa do corpo, porque é aqui que a gente vai viver pro resto da vida. Então, Quero te agradecer imensamente. Estou muito, muito feliz de tê-la conosco, de ter aprendido tudo isso com você e vou deixar o desafio aqui para todo mundo que esteve com a gente ou que vai assistir depois, sair dessa live, colocar uma música e dar uma dançada aí para deixar o dia mais feliz. bem isso, quem dança é mais feliz de verdade. Um beijo grande, até Beijo uma grande. próxima. Eu vou me desafiar para ir fazer uma aula para ver como é que é. E se não for comigo, com uma professora maravilhosa perto da sua casa, né? Experimentem os estilos, as danças, mas não deixa de dançar. Seja com quem for, seja sozinho, faz uma diferença enorme no nosso dia a dia. É um bálsamo mesmo. Gratidão pelos comentários carinhosos do pessoal que estava presente também, muito gostoso. Ótima semana para todos. Beijo, tchau, Tati, tchau, beijo, gente. obrigada, querida. Até mais. Até.